No coração da diplomacia, uma pergunta inquietante ecoa. Será que o mundo está disposto a arriscar tudo por uma zona de exclusão aérea? Este tema, tão polêmico, reaparece com força desde que a invasão da Rússia à Ucrânia começou, provocando debates acalorados que ameaçam avançar para um conflito global. Mas por que essa questão continua voltando à tona? E qual é a sua origem? Tudo começou há quase 3 décadas. Quando a Ucrânia se libertou da União Soviética em 1994, herdou um arsenal nuclear de mais de 1.900 ogivas estratégicas, uma das maiores potências nucleares do planeta. A ameaça era concreta e o medo palpável. Para evitar uma corrida armamentista mundial, a Ucrânia assinou o Memorando de Budapeste, prometendo renunciar às armas nucleares em troca de garantias de segurança acolhedoras por parte dos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Imagine o cenário. O sangue de esperança e desespero em uma nação que buscava sua liberdade, prometendo abandonar seu poder de destruição. Mas os anos passaram, e tudo mudou. A Rússia desrespeitou suas promessas, anexando a Crimeia em 2014 e em 2022, lançando uma invasão que desfez qualquer esperança de proteção garantida. Mais de 13.800 civis mortos. Risos de crianças silenciados pelo estrondo de mísseis. A dor da traição que queima na alma do povo ucraniano. Eles clamam por uma zona de exclusão aérea, uma barreira que proteja suas cidades do inferno diário. Zelensky, com lágrimas na voz, insiste e implora as potências globais para fecharem os céus, uma medida que poderia salvar vidas, mas também acender uma faísca que pode incendiar uma guerra nuclear. A proposta encanta e aterroriza ao mesmo tempo. Para alguns, é esperança de salvação. Para outros, uma provocação mortal. E Trump, astuto, joga com as duas emoções. Em algum momento ele sugeriu apoio aéreo, jets ou defesas antimísseis, mas sempre sem tropas no solo. Afinal, sua estratégia é clara: parecer forte, evitar o conflito direto. Porém, uma decisão como essa não é simples. No passado, impedir aviões inimigos com jets como o Yak-38 ou Yak-141 foi uma tarefa arriscada. Uma atitude que na história terminou muitas vezes em tragédia. Uma ação que pode escalar para um confronto nuclear, uma ameaça real que mantém o mundo à beira de um precipício. Se a zona de exclusão aérea fosse instituída, os russos não hesitariam em retaliar. Pode pegar um avião russo atravessando a fronteira? Provavelmente. E aí? O que acontecerá? Uma guerra direta entre superpotências se aproxima, com risco de uma catástrofe nuclear. Putin já advertiu: qualquer ato assim será tratado como um ato de guerra. O perigo é real, e a história mostra que um pequeno erro pode desencadear uma reação em cadeia devastadora. Durante a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, uma conversa de 1 hora quase terminou com o mundo em chamas. E o jogo continua, perto de um limite perigoso. A verdade é que apostar em uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia é jogar na roleta russa. Ou arriscamos uma escalada que pode destruir tudo, ou permanecemos na incerteza, esperando por uma solução que nunca chega. Mas uma coisa é certa: os soldados, famílias e crianças que vivem na linha de fogo merecem algo mais do que promessas vazias. Será que o mundo consegue encontrar um equilíbrio entre proteção e risco? Ou estamos navegando na beira de um desastre sem volta, enquanto o céu do leste conspira com sua ameaça silenciosa? Na década de 1990, a Ucrânia fez um acordo que moldaria seu destino até hoje. Ela renunciou às armas nucleares, que na época eram mais de 1.900 ogivas estratégicas, a terceira maior potência nuclear do mundo. Pergunta-se: quão sólido era esse compromisso? Prometeram manter a segurança, respeitar suas fronteiras. A promessa soou como um escudo invulnerável. Mas, enquanto a Ucrânia entregava suas armas, poucos imaginavam que esse pacto seria quebrado. Em 2014, a Rússia retomou a Crimeia. E em 2022, lançou uma invasão que devastou tudo. O que foi prometido? Esfacelado. O mundo enviou dinheiro, armas. Mas isso não impediu que civis fossem mortos a cada dia. Mais de 13.800 pessoas perderam a vida desde o início da guerra. Crianças, idosos, famílias inteiras, tudo em uma guerra que muitos disseram que nunca aconteceria. A esperança de segurança se despedaçou, deixando uma ferida aberta. Desde o começo, Zelensky pediu uma proteção que parecesse um escudo. Poucos dias após a invasão, ele clamou em reuniões internacionais: fechem o céu. O medo não era só político, era uma questão de sobrevivência diária. Cidades como Kiev, Katerki ou Metapol vivem sob um silêncio de medo. Pessoas correm para esconderijos, enquanto o céu se enche de explosões, sons de sirenes e um cheiro de fumaça no ar. A cada dia, os mísseis russos, mais de 1.000 em julho de 2025, acertam escolas, hospitais, áreas civis. É uma batalha diária, uma frente invisível de terror.
Para os ucranianos, zona de exclusão aérea não é apenas uma política, mas uma esperança de proteção. Zelensky insiste, fala nos palcos do mundo. Leva essa luta a cada reunião. Última semana, teve uma reunião com Trump, onde o tema voltou à tona. A maioria da população quer ações mais fortes. Mais de 80% desejam que o Ocidente tome medidas decisivas. Mas há uma dúvida assustadora, e se essa decisão abrir uma porta para algo maior? Uma guerra maior? A questão do ar, do céu, parece ser uma linha tênue entre esperança e perigo mortal. Por que essa ideia de fechar o céu é tão reverenciada pelos ucranianos? E por que tantos defendem que não é apenas uma questão de proteção, mas de mudar o rumo da batalha? O que realmente está em jogo? Cada passo próximo dessa decisão reacende debates extremos, e o risco de uma escalada nuclear paira silencioso no ar. Será que o mundo realmente está preparado para enfrentar o que pode vir a acontecer? Num cenário de caos e destruição, muita gente sente que a única esperança é que o mundo levante uma proteção real. Para os ucranianos, fechar o céu não é apenas uma política, é um escudo contra o terror diário. Os bombardeios, as explosões, o cheiro de fumaça no ar. Tudo isso faz com que essa proposta represente a esperança de um afastamento desse pesadelo. Mas por trás disso, há uma estratégia que pode mudar totalmente o rumo da guerra. Os funcionários de Kiev afirmam que controlar o céu, mesmo que parcialmente, pode transformar a batalha. Atualmente a Rússia usa sua força aérea não só para devastar cidades, mas para impedir que tropas e materiais cruzem o território com segurança. O espaço aéreo fechado, até mesmo numa região específica, poderia permitir que a Ucrânia deslocasse suas forças com mais rapidez, evacuasse civis com mais segurança e reabastecesse suas unidades mais vulneráveis, tudo com maior confiança. Isso não significaria dominar o ar repentinamente, mas dar às tropas terrestres a chance de avançar sem o medo constante de ataques surpreendentes. Uma verdadeira reviravolta na estratégia de guerra. É por isso que Zelensky não faz só um apelo emocional aos líderes ocidentais. Ele tenta mudar toda a forma como a guerra é travada. E aí entra a dúvida, por que Trump, que geralmente evita se envolver em conflitos estrangeiros longos, estaria considerando essa ideia que até agora parecia fora de questão? Durante seu mandato, ele impôs sanções à Rússia, mas também buscou uma relação mais amigável com Putin. Agora em 2025. Parece usar a proposta de uma zona de exclusão aérea como uma arma de negociação. Ele sugere algo mais sutil, apoio aéreo dos Estados Unidos como jatos ou defesa antimísseis em zonas específicas, mas tudo como parte de uma estratégia de paz maior, sem tropas no solo, com uma postura de força, alinhada ao seu lema de América Primeiro. E seus apoiadores? Muitos querem que ele mostre força, que não repita o erro de guerras passadas como Iraque ou Afeganistão. Uma pesquisa recente revelou que 59% dos americanos não confiam totalmente na forma como ele lida com a crise Rússia-Ucrânia, mas 51% dos republicanos apoiam a ajuda militar, um crescimento de 21 pontos em relação ao ano passado. Apesar disso, convencer o eleitorado a aceitar um passo tão arriscado quanto uma zona de exclusão aérea é complicado. E aqui, fica a pergunta que fica no ar. Será que Trump está apenas jogando com palavras para pressionar, ou há um risco real de tudo sair do controle? Porque se pensar bem, um passo desses pode desencadear uma cadeia de eventos que ninguém consegue conter. E se, por algum motivo, a tentativa de fechar o céu disparar uma cadeia de confrontos internacionais? O que aconteceria se a Rússia decidir que a hora de retaliar chegou? E mais assustador ainda, como essa história tudo parece estar caminhando para um ponto sem volta, onde uma simples brincadeira de poder pode transformar o mundo. Você acha que estamos preparados para o que vem a seguir? Vamos entender o que está realmente em jogo nesta intensa discussão. O que é exatamente uma zona de exclusão aérea? Muitos pensam que é apenas uma declaração diplomática, mas na verdade é uma missão de combate. Significa declarar que aviões não podem voar numa área específica. E mais do que isso, exige força. Fighter jets precisam patrulhar continuamente o céu, prontos para interceptar qualquer violador. É preciso estar preparado para derrubar aviões, drones ou mísseis rumo ao solo. Em alguns casos, é necessário neutralizar estações de radar, lançadores de mísseis e centros de comando, mesmo que fiquem do lado de fora da área protegida. Essa é uma doutrina, uma estratégia clara para proteger o território. No caso da Ucrânia, isso significa que aviões da OTAN podem patrulhar 24 horas, prontos para destruir qualquer ameaça russa que entre no espaço aéreo. Inclui também ataques às defesas aéreas russas, muitas delas instaladas na Belarus ou mais profunda em território russo.
E não se engane, não é apenas uma proteção, mas uma ação direta contra a força militar real. Permita que você imagine o som dos jatos rugindo, a adrenalina de interceptar uma ameaça. Cada tiro, cada missão, uma linha tênue entre defesa e guerra. Se essa fronteira for cruzada, a situação pode escalar rapidamente. Não seria a primeira vez na história que os Estados Unidos impuseram uma zona de exclusão aérea. Pense na Guerra do Golfo, entre 1991 e 2003, ou na intervenção na Bósnia, entre 93 e 95. Nesses casos, missões de destruição de radares e baterias antiaéreas foram decisivas. Mas o que há de diferente agora? Rússia não é um adversário fragmentado e desarmado. Ela possui um moderno e imenso arsenal nuclear, com mais de 50% das armas atômicas do planeta. Se uma aeronave russa for derrubada, o que viria a seguir? Uma retaliação que poderia ser catastrófica para todo o mundo. Esta é a maior sombra que paira sobre qualquer movimento dessa natureza. Você consegue sentir o peso da decisão? Uma ação assim pode transformar uma simples intervenção militar em um conflito nuclear. E aí, qual seria o verdadeiro custo de jogar essa jogada? O medo de uma escalada irresistível mantém líderes estremecidos. Mesmo com a violência nas ruas, conversas de guerra se tornam insuportáveis. Você está preparado para a maior reviravolta que poderia acontecer nas últimas décadas? Não se esqueça, na guerra, uma linha traçada no céu pode acender a faísca de uma fogueira global. Antes de essa crise, a história já mostrava o quanto uma única ação pode escalar rapidamente para uma catástrofe global. Durante a Guerra da Coreia nos anos 50, aviões americanos e soviéticos colidiram nos céus de norte da Coreia. A tensão era palpável. Os sons de motores e o cheiro de combustível derramado enchiam o ar. O movimento errado poderia ter desencadeado uma guerra nuclear. E agora a situação é ainda mais delicada. Na Líbia, em 2011, a imposição de uma zona de exclusão aérea começou protegendo civis. Mas sob a pressão da Força Aérea da OTAN, o regime de Gaddafi caiu. Essas operações tiveram sucesso porque os adversários eram fragmentados, desprotegidos, incapazes de reagir com força real. Entretanto, a Rússia é diferente. Possui uma força aérea moderna e um arsenal nuclear que ultrapassa de 59 a 100 usinas nucleares em potencial de destruição. Se a OTAN derrubar um avião russo, não será uma simples imposição de uma fronteira. Será uma provocação direta a uma potência nuclear. E é aqui que tudo muda. Tentar impor uma força assim na Rússia não é uma estratégia de dissuadir, é uma escalada. Isso explica por que as chances de criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia quase não existem. Imagine por um instante, aviões da OTAN patrulhando o céu ucraniano, mirando um avião russo que cruza a linha. Disparam. E aí? O que acontece a seguir? A Rússia não simplesmente aceita de braços cruzados. Ela poderá retaliar, talvez atingindo bases da NATO na Polônia, ou enviando seus próprios caças para desafiar. Num instante não será mais só Ucrânia e Rússia. Será NATO contra a Rússia. E ambos possuem armas nucleares, mais do que suficientes para destruir nações inteiras em minutos. Essa é a verdadeira ameaça. Putin deixou claro, uma zona de exclusão aérea é ato de guerra. Em 2022, ele advertiu que quem a implementasse seria tratado como combatente. A história mostra o que está em jogo. Na crise dos mísseis de Cuba, em 1962, um voo de reconhecimento quase foi abatido. Quase desencadeou uma guerra nuclear. Em 1983, durante exercícios militares, a União Soviética quase pensou que era um ataque real e preparou suas armas. Um pequeno erro hoje, um piloto disparar no alvo errado, pode fazer tudo explodir. Os líderes sabem disso. São cautelosos demais porque a qualquer momento uma crise pode sair do controle. Você consegue imaginar uma situação onde uma ação inofensiva acabe levando o mundo à beira da destruição? É um jogo perigoso, onde um passo em falso pode transformar a paz em tragédia definitiva. Antes de tudo, é importante entender o quanto o risco de uma escalada nuclear é real. O passado nos mostra que mesmo sem intenções malignas, qualquer passo errado pode desencadear uma catástrofe global. Durante a Guerra da Coreia, em meados dos anos 50, pilotos americanos e soviéticos cruzaram os céus de Norte Coreia. Os aviões americanos derrubaram dezenas de MiG soviéticos. Em retaliação, pilotos soviéticos disfarçados de chineses voltaram ao ataque. Essas ações quase levaram a um confronto direto, uma crise que poderia ter acabado em guerra nuclear. Você percebe o quão tênue é a linha entre uma disputa aérea e um conflito que destrói civilizações? Cada movimento no ar, cada avião interceptado, pode ser o gatilho para um desastre que ninguém deseja. Hoje, o custo de uma imposição de zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia seria imenso.
Estimativas apontam que seriam necessárias entre 500 e 800 voos por dia, dependendo das atividades russas. Uma verdadeira frota de aviões, incluindo AWACS, aviões de reconhecimento, tanques de reabastecimento, plataformas de guerra eletrônica e caças de escolta. Imagine centenas de aeronaves operando ininterruptamente. Tens de milhares de militares, bases regionais, centros logísticos para combustível e munições. O gasto mensal ultrapassaria facilmente 10 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, a operação na Líbia, muito menor, custou pouco mais de 1,1 bilhão em poucos meses. E a Ucrânia? Um campo de batalha muito mais complexo, protegido por defesas aéreas sofisticadas, com radicais riscos de confronto direto. Não estamos falando de patrulhar desertos vazios, mas de entrar em uma guerra ativa, com vidas em risco a cada segundo. Porém, existe uma barreira ainda maior, o aspecto legal. Para estabelecer uma zona de exclusão aérea, seria necessário o aval do Conselho de Segurança da ONU. Rússia, na condição de membro permanente, possui poder de veto. E certamente usaria esse direito para bloquear qualquer ação. Então, a pergunta que fica: será que um conflito tão perigoso quanto essa imposição vale a pena? Pode uma decisão tão drástica ser tomada sem a chancela internacional? Ou estamos caminhando direto para uma crise que pode sair de controle, no instante em que a tensão já é altíssima? A resposta talvez determine o futuro de toda a humanidade. Sem o respaldo da ONU, a NATO poderia ser vista como desrespeitando leis internacionais, mesmo tentando salvar vidas. Na Líbia, o aval da ONU foi dado, mas o cenário ficou complicado. Em Iraque e Bósnia, ações acontecidas sem aprovação clara, foram justificadas como intervenções humanitárias. Para a Ucrânia, a destruição crescente, com mais de 49 mil civis mortos desde 2022, levanta a questão: será que devemos quebrar as regras para salvar pessoas? Por outro lado, alguns alertam que essa decisão pode pintar a NATO como vilã, alimentando a propaganda russa e reforçando a narrativa de que o Ocidente invade países soberanos. Uma escolha difícil: agir agora para evitar um caos maior depois, ou manter a calma e enfrentar as consequências. Sem respaldo jurídico, qualquer movimento pode ser interpretado por Moscou como uma invasão oculta, mesmo que a intenção verdadeira seja apenas se defender. E a aliança? Os 31 membros não pensam igual. Países como Polônia, Lituânia e Estônia estão na linha de frente, pressionando por passos mais enérgicos. Estão tão perto de Moscou que sentem a ameaça toda hora. Polônia recebeu mais de 3 milhões de refugiados ucranianos e já viu mísseis russos passarem perto de sua fronteira ou até em seu espaço aéreo. Querem mais armas, talvez até apoio aéreo, para dissuadir a Rússia de novos ataques. Mas na outra ponta, na Alemanha e na França, o pulso é diferente. O medo de uma guerra maior assombra suas economias. Em 2022, quando a Rússia cortou o gás, os preços de energia na Europa dispararam. O gás natural chegou a $300 por megawatt-hora, 3 vezes o valor normal. Uma escalada de conflito pode fazer esse preço parecer troco de padaria. A Alemanha enviou tanques e defesa aérea, mas hesita em se comprometer totalmente, receosa de entrar numa briga direta. França fala em apoiar a Ucrânia, mas evita apoiar uma zona de exclusão aérea. Na cúpula da OTAN em Haia, junho de 2025, decidiram investir cerca de 50 bilhões de euros na ajuda à Ucrânia em 2024, com planos de mais recursos neste ano. Como resposta, evitam dar à Ucrânia o status de membro pleno, mantendo as opções em aberto. O clima na aliança é de incerteza e a dúvida paira: será que estamos prontos para um passo tão arriscado? A situação da Ucrânia tem dividido opiniões no mundo todo. Apesar de os aliados apoiarem o país com bilhões de euros em armas e dinheiro, eles evitam uma ação direta e perigosa, uma zona de exclusão aérea. Ainda assim, a pressão aumenta. Alguns querem ir até o fim, outros resistem. Isso revela uma grande ruga na política global. Imagine o que uma zona de exclusão aérea realmente significa. Não é apenas uma decisão diplomática. É uma missão de guerra. Aviões de combate terão que patrulhar os céus dia e noite, prontos para interceptar qualquer avião inimigo. Radares, sistemas de mísseis e centros de comando também podem ser alvo. Uma ação assim não é teórica. Já foi aplicada antes na Guerra do Golfo, na Bósnia e na Líbia. Mas a Rússia, ela é diferente. Possui uma força aérea moderna, mais de 59 mil ogivas nucleares. Um conflito com ela não traz apenas risco de perda. Pode desencadear uma guerra nuclear, a destruição de nações inteiras. Se os aviões posições de ataque russos cruzarem a fronteira, o que acontecerá? Uma resposta agressiva de Moscou. Um ataque de retaliação. Talvez, um aviso por uma provocação.
Será que os líderes internacionais estão prontos para essa escalada? Isso é um jogo com finais imprevisíveis, ainda mais com armas nucleares que podem acabar com tudo em minutos. Uma ação militar direta contra a Rússia poderia ser o gatilho para uma catástrofe global. E Putin já deixou claro, qualquer país que imponha uma zona de exclusão será tratado como um inimigo. A história ensina, a rivalidade no céu entre nações já quase gerou uma guerra nuclear. Na crise dos mísseis de Cuba, por exemplo. Um voo de um avião espião dos Estados Unidos quase acabou em desastre nuclear. E em 1983, na Operação Abel Archer, a União Soviética quase lançou seus próprios armamentos. Pequenos erros podem se transformar em uma tragédia. Então, por que os líderes ainda consideram uma zona de exclusão aérea impossível? Porque a chance de um conflito nuclear é assustadoramente real, e ninguém quer ser o responsável por uma tragédia mundial. Pense nisso. Qual seria o preço de uma decisão que poderia apagar milhões de vidas? O mundo está no fio da navalha. O medo, a história e a estratégia mostram que uma ação assim é mais do que arriscada. É uma linha perigosa, na qual poucos querem pisar, por enquanto. Mas a dúvida permanece, até onde os países estão realmente dispostos a ir pela paz ou pelo poder? No cenário atual, uma mudança silenciosa está transformando completamente a forma como guerras são travadas. Ucrânia e Rússia estão protagonizando a maior guerra de drones da história. Horas de voo, milhares de aparelhos baratos, de longo alcance e suicidas cruzando o céu diariamente. Esses drones não são mais apenas reconhecimento, eles assumiram o papel da força aérea. E são difíceis de deter. Conceitos tradicionais de zona de exclusão aérea foram feitos para combater caças e bombardeiros, não enxames de drones de poucos centos dólares que voam abaixo do radar. Imagine um novo campo de batalha, elétricos zumbindo no ar, jammers, unidades de guerra eletrônica e uma guerra de drones contra drones. As regras antigas parecem não servir mais. Uma alternativa seria uma zona de exclusão limitada só por razões humanitárias. Rotas específicas, corredores de segurança no céu para manter ajuda e evacuações. Não fechariam o céu por completo, apenas trajetos seguros para aviões de carga e civis. Essas chamadas corredores humanitários já foram usadas antes, na Síria, por exemplo, em acordos internacionais. Mas sempre há uma linha tênue entre proteção e provocação. Na Síria, criaram rotas temporárias para entregas de alimentos em cidades sitiadas, sob garantias internacionais. Mesmo assim, aviões foram atacados por ambos lados. Em Ucrânia, um corredor humanitário poderia envolver rotas aéreas para drones autônomos ou aviões escoltados, levando ajuda a regiões como Khersonas ou Zaporíncia. O risco permanece. Rússia poderia interpretar isso como uma provocação. Jamming de sinais ou voos perigosamente próximos poderiam ser usados como resposta. Imagine a tensão. A guerra moderna já não é só força de fogo, mas inteligência, eletrônica e uma batalha no ar que desafia nossas antigas noções. Quais serão os limites? E qual o custo real de tentar proteger uma nação em meio ao caos tecnológico que evolui a cada dia? Imagine um voo militar cruzando os céus de uma nação fragilizada. A tensão no ar é quase palpável, como uma sinfonia de sons de motores, sirenes e o cheiro de poeira da guerra. E se uma única decisão pudesse mudar tudo? Uma só ação que poderia transformar a guerra no Oriente. Você está pronto para descobrir uma reviravolta que ninguém esperava? Após anos de promessas quebradas, o caos reinou. Ainda assim, a esperança de salvar vidas faz com que líderes considerem possibilidades perigosas. Pequenos corredores aéreos, blocos de defesa que mesmo com limitações, têm impedido ataques devastadores em áreas essenciais. Para as forças ucranianas, cada passo é uma batalha contra o tempo, contra a morte iminente. E há um segredo por trás dessas defesas. Quando as forças de Kiev usam sistemas como Patriot, Iris-T ou NASAM, elas criam uma bolha de proteção. Não é uma zona de proibição no céu, mas uma rede de defesa que precisa ser montada com inteligência, rapidez e coragem. Eles interceptam ameaças, evitam tragédias diárias, enquanto crescem em resistência. Essa estratégia, quase uma invenção própria, mostra uma esperança que nasce na adversidade. Mas tudo isso pode mudar num instante, com um erro, um drone abatido, uma ação mal calculada. E se te disséssemos que por trás de tudo, existe uma força oculta? Um poder que observa a cena, pronto para agir, a China. Enquanto Washington e Bruxelas discutem o que fazer, Pequim avalia seu próximo movimento. Se a OTAN impor uma zona de exclusão aérea, o jogo muda completamente. Pequim pode fortalecer seu apoio a Moscou, realizar mais manobras conjuntas ou ampliar seu domínio econômico, tentando neutralizar as sanções ocidentais. Você consegue imaginar as consequências? Uma batalha silenciosa que pode escalar para algo ainda maior.
No meio desse caos, uma pergunta surge: qual será o verdadeiro impacto dessas decisões? Cada ação ou omissão carrega um peso enorme. A guerra, antes vista como uma disputa local, revela-se uma peça de um tabuleiro global. Uma única decisão pode definir uma nova era de conflitos ou uma esperança de paz duradoura. E essa história ainda está sendo escrita. Você está pronto para acompanhar cada passo dessa complexa jornada? O que acontece quando uma simples ideia de criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia ameaça virar uma guerra global? Imagine o céu de Kiev carregado de tensões. Os sons constantes de sirenes, o cheiro de fumaça no ar, as mãos trêmulas de civis escondidos nos porões. Tudo isso por uma decisão que parece pequena, mas que pode desatar um conflito de proporções inimagináveis. Essa proposta não é apenas sobre aviões sobrevoando uma guerra. É uma mudança no equilíbrio mundial. Quando grandes potências começam a escolher lados, o futuro do mundo fica em risco. Se a China enxergar uma ameaça na movimentação da OTAN, será que não sentirá mais força para apoiar a Rússia? Talvez faça mais exercícios militares no Pacífico, amplie acordos econômicos ou coopere em tecnologia bélica. Mas o que mais assombra é o que essa decisão pode acarretar a longo prazo. Cada vez que o Ocidente diz não, envia uma mensagem perigosa. Assim como uma pedra que cai no lago, as ondas reverberam longe, provocando ondas de instabilidade. Afinal, para os invasores, cada recusa é um sinal de que podem continuar avançando. Nucleares, drones, mísseis. Até onde essa ousadia pode chegar? Se a zona de exclusão aérea for imposta na Ucrânia, o que evitaria mais uma tragédia? Ou será que a provocação poderia desencadear uma reação nuclear? Com armas nucleares poderosas, como os Yak-38 e Yak-141, até onde a força pode realmente chegar? E os russos não abrirão fogo contra esses jatos? Uma escalada que poderia transformar um confronto regional em uma crise mundial de proporções apocalípticas. A história mostra exemplos de intervenções semelhantes, mas cada caso tem suas particularidades. Em 1991, os Estados Unidos patrulharam o céu do Iraque após a Guerra do Golfo. Em 2011, uma zona de exclusão na Líbia levou à queda de Gaddafi. Mas a Rússia é diferente. Com mais de 7.000 ogivas nucleares, uma possível reação pode não ser apenas retaliação. Pode ser uma resposta que ninguém deseja experimentar. E se o mundo não agir, qual será o próximo alvo? Taiwan, Gaza, Sudão. Cada conflito que não é evitado, reforça a ideia de que a força pode tudo. Assim, a decisão de impor ou não uma zona de exclusão aérea não é só tática. É um sinal enviado às nações. Se permitirmos que aviões sejam abatidos, quem será o próximo na linha? E qual será o preço de um passo tão perigoso? A hora de decidir pode estar chegando. Mas a que custo? No mundo de mídia global e mobilização instantânea, estabelecer precedentes é o poder supremo. Uma vez criado, é quase impossível voltar atrás. Você consegue imaginar os efeitos profundos de uma decisão que parece pequena, mas é carregada de significado? Cada vez que o Ocidente recusa uma ação, envia uma mensagem clara. Simbolicamente diz ao agressor: se insistir, pode se safar. Se ameaçar retaliação nuclear, pode atacar civis sem medo de consequências sérias. Essa mensagem não fica restrita a um país. Ela viaja, chega a líderes silenciosos de cantos distantes, a Beijing. Chega a Teherã. E a qualquer um que pense em quanto pode avançar antes que alguém haja. A primeira vez que alguém decide não agir, abre uma porta para outros seguirem o mesmo caminho. Essa hesitação, essa inação, se torna uma tática. É estudada, copiada, usada como arma invisível. Por que essa postura se torna perigosa? Porque o desgaste nasce da prolongada espera. Quanto mais tempo o conflito se arrasta, mais o povo desanima, mais governos desviam a atenção, mais recursos diminuem. Se algo não mudar radicalmente, a Ucrânia poderá acabar recebendo menos do que merece. Isso não é só uma derrota ucraniana. É uma derrota para todos que acreditam em fronteiras e soberania. Que pensam que civis não são moeda de troca. Essa confiança, esse respeito, estão se esvaindo. Enfrentar uma zona de exclusão aérea é arriscado. Ninguém nega. Não é uma decisão leve. Mas o verdadeiro risco está em não agir. As consequências de omissão serão piores. Se a Ucrânia cair, se a Rússia consolidar seus ganhos, e o Ocidente parecer paralisado. O próximo conflito será mais difícil de conter. Uma invasão maior, mais ousada, estará perto. E não se limita à Europa. Se a NATO hesitar em defender o espaço ucraniano, pense: o que acontecerá quando Taiwan pedir ajuda? Você consegue sentir a tensão no ar? O cheiro de guerra? A sensação gelada de que o próximo passo pode ser o mais perigoso de todos. Quando uma nação enfrenta ataques com mísseis e clama por proteção, a resposta dada ao país ecoa por toda parte.
Essa resposta molda decisões futuras. Ela constrói ou destrói a confiança. Uma confiança perdida enfraquece alianças. A dissuasão diminui, e o mundo fica mais perigoso. Por isso, alguns líderes ainda acreditam que uma zona de exclusão aérea deveria estar na mesa de discussão. Não porque desejem guerra, mas porque querem evitar uma. Às vezes, o risco de agir é menor que o custo de ficar parado. Proteger civis não é apenas uma questão moral. É uma estratégia de sobrevivência. Se os céus permanecerem abertos às bombas, o caos se instalará. Enquanto o debate continua, e os riscos se tornam reais, rejeitar uma ação talvez não seja a decisão mais segura. Pode ser justamente a porta de entrada para algo pior. Portanto, essa questão não desaparece. No fundo, ela revela o que estamos dispostos a aceitar no mundo em que vivemos. Voltando ao encontro de agosto de 2025, Trump e Zelensky saíram sorridentes, falando de cooperação em segurança, mas sem compromissos concretos de criar uma zona de exclusão aérea. Os europeus prometeram mais ajuda financeira. Trump sugeriu defesas aéreas ou apoio limitado, mas tudo foi matizado. Essa é a essência do embate. Uma zona de exclusão aérea soa como proteção, mas também pode ser uma provocação. E muitas vezes essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, o que paralisa os líderes mundiais. Para a Ucrânia, manter essa ideia viva é uma forma de cobrar seus aliados. De lembrar que em 1994, promessas foram feitas e quebradas. Para o Ocidente, recuar é evitar uma catástrofe global. Às vezes, o movimento mais inteligente é o que você não faz. A guerra moderna que os ucranianos enfrentam é uma luta de sobrevivência diária. E essa é uma verdade que ninguém pode ignorar. Donald Trump se reuniu com Volodymyr Zelensky em Washington, e uma pergunta pairava sobre todas as outras. Será que o Ocidente finalmente deve impor uma zona de não voo sobre a Ucrânia? Zelensky implora por isso desde os primeiros dias da invasão, suplicando por proteção contra mísseis e drones russos que destroem bairros civis noite após noite. Trump não se comprometeu. Ele flutuou a ideia, observou reações, e deixou a porta aberta. Mas atrás das câmeras, não se trata apenas da Ucrânia. É sobre traçar uma linha no céu que pode arrastar o mundo para uma guerra. Zelensky vê salvação. Putin vê provocação. E Trump, enquanto joga com os dois lados. Neste vídeo, vamos destrinchar por que essa ideia volta sempre, e por que a solução não é tão simples quanto você imagina. Isso pesquisa fraquezas, e sabe usá-las. Há também o risco de fadiga, a guerra se arrasta, as pessoas se desinteressam, governos mudam foco, ajuda diminui. Sem uma mudança maior na estratégia, a Ucrânia pode ser forçada a aceitar menos do que merece. Isso não é só perda para a Ucrânia. É perda para cada país que acredita que fronteiras importam, soberania conta, civis não são peões em barganhas. Impor uma zona de não voo é perigoso. Ninguém nega isso. Não é decisão leve, mas o custo de não fazer pode ser pior. Porque se a Ucrânia desistir, se Rússia segurar ganhos, se o Ocidente parecer cauteloso ao ponto da paralisia, a próxima crise será mais difícil de parar. A próxima invasão chegará rápido. O próximo agressor será ousado. Não é só a Europa. Se NATO recuar do céu ucraniano. O que acontece quando Taiwan pedir ajuda? O que acontece quando outro país enfrentar bombardeios e chamar proteção? A resposta dada à Ucrânia ecoará, moldará decisões futuras, construirá confiança ou a quebrará. E uma vez confiança perdida, alianças enfraquecem. Dissuasão desaparece, mundo fica perigoso. É por isso que líderes ainda acreditam que zona de não voo deve ficar na mesa. Não porque querem guerra, mas para parar uma. Porque às vezes o risco da ação é menor que custo da inação. Porque proteger civis não é só escolha moral, é estratégica. E se céus ficarem abertos a bombas, portas ficam abertas ao caos. Então, enquanto o debate continua, riscos reais, decisão de dizer não, pode não ser caminho mais seguro. Pode abrir porta para algo pior, e por isso pergunta não desaparece. Porque no fim, não é só a Ucrânia. É sobre que mundo queremos viver. Essa discussão acirrada sobre zona de não voo não é nova. Flutua desde a invasão russa em 2022. Ainda é um dos temas mais quentes na política mundial. Para entender por que a ideia volta, precisamos voltar às origens. Não em 2022, quando a Rússia invadiu, nem 2014, quando Crimeia foi tomada, mas a 1994, quando a Ucrânia tomou decisão que ainda molda tudo. Então, Ucrânia recém-liberada da União Soviética, na divisão, herdou estoque massivo de armas nucleares. Falamos de mais de 1.900 ogivas estratégicas, fazendo o terceiro poder nuclear na época, e o bastante para assustar qualquer um. Mas mundo, especialmente não queria mais países com nukes.
Então Ucrânia assinou o tratado voluntariamente. Memorando de Budapeste. 5 de dezembro de 1994. Tratado diz que Ucrânia entregaria todas as armas nucleares. Em troca, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia prometeram manter Ucrânia segura, respeitar fronteiras, proteger segurança. Interviriam se alguém ameaçasse ou usasse força contra ela. Parecia acordo sólido. Entregar nukes, ganhar garantias. Até 1996. Ucrânia eliminou todas as armas. Peças até foram para a Rússia para os reatores deles. Mas avanço rápido para hoje. Essa promessa parece vazia para muitos ucranianos. Rússia tomou Crimeia em 2014. Lançou invasão em escala total em 2022, quebrando todo acordo. Estados Unidos e Reino Unido mandaram dinheiro e armas, mas não defesa inabalável esperada. Dinheiro e ajuda não impediram cidadãos de serem assassinados, coisa que não aconteceria se nukes fossem mantidos. Até agora, mais de 13.800 civis morreram desde a invasão. 286 assassinados só em julho de 2025. Pior em meses. São pessoas reais. Famílias, crianças, avós, pegas em guerra prometida não acontecer. Essa promessa quebrada é porque a Ucrânia insiste em coisas como zona de não voo. Sentem-se traídos. Cada míssil caindo no solo ucraniano aprofunda ferida. Você sente cheiro de fumaça de fogo cruzado. O estrondo abalando janelas. Adrenalina correndo enquanto mergulha no abrigo. Sabendo que próxima sirene pode ser última. Desde início da guerra em 2022. Semanas após russos chegarem, Zelensky pressionava por zona de não voo. Liga para líderes mundiais, pedindo fechar céus. Não foi só movimento político para unir apoio em casa, embora ajudou. Foi sobre sobrevivência em cidades como Kiev, Kharkovia e Metápolis. Sirene de ataque aéreo toca múltiplas vezes ao dia. Pessoas correm para subsolos ou metros, esperando o próximo míssil não acertar casa. Julho de 2025. Rússia lançou mais de 1.000 mísseis e drones, mirando escolas a hospitais. Para ucranianos, zona de não voo não é só política, é escudo contra terror diário. Zelensky sustentou pressão, trazendo nas falas e reuniões, incluindo aquela com Trump semana passada. Pesquisas mostram mais de 80% querem ação ocidental forte. Para muitos, fechar céus é sinal supremo de mundo cuidado. Símbolo de proteção quando palavras e sanções não bastam. Mas a camada estratégica também. Oficiais ucranianos argumentam que controlar céus, mesmo parcialmente, mudar forma do campo de batalha. Agora, Rússia usa poder aéreo não só para bombardear cidades, mas bloquear movimento de tropas e equipamento seguro pelo país. Zona de não voo, mesmo sobre uma região, permitiria à Ucrânia redistribuir forças rápido, evacuar civis seguro, reabastecer unidades frente sem olhar constantemente por cima ombro. Dizem inclinar a guerra a favor, não porque dominariam ar subitamente, mas porque moveriam o chão com confiança. Então Zelensky não faz apelo emocional puro a líderes ocidentais. Tenta remoldar como guerra é lutada. Será que o som dos aviões rugindo alto, o vento das asas cortando o céu, esconde verdade sombria da guerra aérea que consome vidas como presas fáceis no abate? Como se camada de cinzas de bombardeio grudasse na pele, lembrando o caos injusto. Isso deixa você abrasado pela indignação, ou congelado pelo medo do que vem. Por que Trump considera a ideia proibida por tanto tempo? Não é conhecido por mergulhar conflitos estrangeiros. Estilo é fazer acordos, parecer forte sem ficar numas guerras longas. Primeiro mandato, atingiu Rússia com sanções, mas falou em boa relação com Putin. Agora em 2025, parece usar zona de não voo como ficha de barganha. Na reunião, flutuou ideia de suporte aéreo Estados Unidos, talvez jatos ou defesas de mísseis para zonas específicas, mas só como parte de plano de paz maior. Claro, quer sem tropas no chão, batendo com abordagem América primeiro. Eleitores gostam de parecer duros, não querem outro Iraque ou Afeganistão. Pesquisa recente diz.